volta com Ora Bolas pela Conecta Mais Web TV, sempre acompanhado pela minha bancada brilhante, Daniel, Maicon, Dudu. Como é teu nome mesmo? Juarez. Sônia Escopel. Lucas, Sônia Escopel, Eliana Gerri, Gustavo Prates. Mais nova que E o nosso colega de bancada, Maicon, quero mandar um abraço todo especial. Eu tenho que mandar um abraço especial pro meu amigão Eduardo Leite, do coração, que ganhou as eleições. Aquele de Pelotas, que a gente fazia festa junto lá. Vocês faziam docinhos juntos. Fazia festa igual do Dória, né? Só que era diferente. Parabéns. E tu acha ele um gato também? Claro, né, cara? O Leite chegou de surpresa em ti lá em Pelotas. Chegou. Tu viu o Leite? Amigão mesmo. Meu, tamo junto. Falando nisso, aquele vídeo do Dória, vocês achavam que era o Dória mesmo? Ali eu só nem olhei muito a cara É que ali dele. eu só reconhecia a Renata, a Paula, a Terezinha. É verdade. Eu só via... Eu só E via tu ligava e só dava ocupado, desligado. Entendi. Mas eles estavam falando sobre os acordos MAC-USAID, ou USAID. USAID. AI-5, eu me lembro. Agora não me lembro o que é, mas eu me lembro que teve. Eu me lembro Esse da troço K, aí, não né? tinha uma banda K5, não sei o que. O AI-5. O AI é porque doía ou... Também. Quando da ditadura instalada em 64, né, que golpeou, aliás, golpes no Brasil, eles são frequentes, né? Teve um agora, né, professora? E os vices são extremamente importantes, então é importante as pessoas conhecerem os Há quem diga que o regime brasileiro é o vice-presidencialismo, né? Eu tô até Quase. achando que o Mourão vai assumir esse... Deus me livre! Eu acho que sim. Se ele assumir, eu vou ser torturado. Eu acho... Não, acho que... Sério? Eu acho que não. Não, mas ele é amigo nosso, ele é aqui do Sul. Conheço. Também é do Sul aí, Também ó. é do Sul. Não, também passou pelo Mourão é boa terceiro gente. Não, a Manuela também é do Sul. Não, E tu qualquer- vê o Sartori e o outro também são daqui. Não acredito! Sério? É todo mundo daqui. Todo mundo velho. daqui, cara. Sem o Rio Grande do Sul, não. O técnico da seleção também. Já dizia Oswaldo Aranha, não se pode escrever a história do Brasil sem molhar a pena no sangue do Rio Grande, né? Você lembra disso? Ainda bem que Conheceu vamos olhar a Oswaldo pena Aranha? no sangue. Olha, Então, dependendo do resultado eleitoral, Falando em- eu vou votar pela separação do Rio Grande do Sul e vamos dar Não, vai nada. O que tu acha assim, acordos MAC-USA e o The Wall do Pink Floyd? Tá na moda também. Extremamente, um diálogo extremamente importante, extremamente necessário. Hein, professora, no contexto que a gente saberia vive. cantar uma música pra nós aí agora? A gente já teve cantores, cantar uma. Nós podemos cantar pra ela agora. Todas que Hey, cantam uma teacher, Eu leave the prefiro que kids vocês alone. cantem. Eu prefiro que vocês cantem. A gente tá? já teve aqui o Queridinho. Hélio, que deu palhinha. Deu palhinha. Já tivemos também o Pelicioli, Pele, deu o palhinha. Casca, O Dudo. Casca. A gente tem músicos. A Um Rosângela músico. cantou. Um músico. Todo mundo trabalha aqui e a gente tem um músico Mas também. falando então, Que trabalha a relação Pink Floyd, MAC-USAID. É assim, ó, quando em 64... Prof, pode falar, tu, mano, não tem problema nenhum. Eu falei agora. Eu sou uma senhora... Conservadora. Bela, Ela é recatada, uma recatada Não do sou lar. bela, não sou recatada, não sou do lar e sempre trabalhei à noite. Opa. Ah, A festa do salame. Vai se entregar aí. Se eu tivesse trabalhado com a festa do salame, eu Fala teria aí, ficado rica. Vai lá, Salame. Voltando. Desenvolve. A ditadura civil-militar do estado de terror que se instala no Brasil em 64, ela é patrocinada, e todo mundo sabe, né, pelo governo dos Estados Unidos, dentro do contexto da Guerra Fria, socialismo de um lado, capitalismo de outro. O Brasil foi obrigado desde 46 a optar pelo mundo capitalista, senão não teria apoios, etc, etc. Em 64 já começam os atos institucionais, os AIS. Foram 17 até 69. Até vou te dizer uma coisa, professor, não sei se tu sabe, mas eu sei que no nazismo o Ford foi o primeiro patrocinador e o Hugo Boss fazia as roupas. Sim, Sim, a IBM foi responsável. Mas o Ford é pela porque brigava com a tecnologia. para competir com a Volks, né? É. E a Alpargatas, Porcelana Schmidt foram patrocinadores da ditadura no Brasil. Porcelana Schmidt. Leiam 1964, o golpe de Estado do Dreyfus, que é um livro Porcelana imenso Schmidt. que ele faz. O Lindolfo que fez essa aqui, ó. Não é. que Não ele é Schmidt, é faz da casa da nossa amiga Sônia um Reginato. apanhado de todas as empresas de capital nacional e estrangeiro que financiaram a ditadura civil-militar de estado de terror no Brasil. E aí, a partir de 68, né, vem o ato institucional número 5, que é o cala-boca, censura, morte, tortura e desaparecimento no Brasil. Mas que é não o mais aconteceu isso aí, conhecido. né? É um golpe, sim. Não, isso foi invenção dos comunistas.
Isso E é mataram interessante. pouca gente. Mataram pouca gente. Mataram 30 Tinha mil. que- E se precisar, a gente mata Não. o resto. Alguém disse... Eu vou dar um tiro em você. infelizmente, Vou dar um né? tiro em você. Eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso Mataram daí. pouco, né? Tarface não teria te estuprado. Essas coisas aí aconteceram no Brasil recente, infelizmente. O que acontece? O MEC-USAID é um acordo que é assinado em 68 entre o Ministério da Educação da ditadura civil-militar de Estado de Terror, instalada no Brasil, com o correspondente dos Estados Unidos, de implantação aqui de um modelo que não desse certo, não foi ingenuidade, já sabia disso, e principalmente que não fosse reflexivo. Então, eu sou filha da ditadura, infelizmente. Todos né? somos, né? Se não tivesse Senão, dúvida. não ia dar, Mas tu não é Gasperini? ia ser filho do borrachudo. É. Aí, o meu pai foi borracheiro. Aqui em Nova Prata todo mundo acho que foi um pouco de... Todo mundo é filho da Meu ditadura pai aqui. foi o primeiro funcionário da Vipam, minha mãe é a primeira mesmo? operária de Nova Prata. Bom. Tenho o maior orgulho disso, né? O que aconteceu? Falou do leite. E agora se transformou. O MEC-USAID, entre várias coisas que criou, ele criou a proibição de reflexão na escola. Então, tinha cartilha para a Aquele escola. kit... Não é aquele. Não. Eu me lembro Querido. dessa cartilha aí. Isso, essa cartilha que nunca existiu, É criação de aquele kit comunista. do Haddad. Teve um kit É. Que o Haddad fez um kit. Isso, exato, né? Coisa de comunista, E deu diabo pro leite esse vermelho, kit. né? O que aconteceu? Não podia refletir, então tinha lá, quem descobriu o Brasil, a primeira pergunta. A segunda pergunta era, Pedro Álvares descobriu o Brasil, em que ano? A terceira, em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Para quem não entendeu, o ensino não era reflexivo, era Sim, sim, decorativo. decorativo, ok? E essa é a melhor marca, porque criou uma geração de gente que não consegue ler, que não sabe escrever e que muito menos se interessa em refletir. E não preocupa, acha que as coisas acontecem do nada, que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I Foi lá heroicamente. Não que ele se- fez, Samuel? Hein? Não, o que ele fez de Vocês estão verdade falando foi que nem diferente. o Eduardo Leite fala É, quando tá falando estamos coisas. considerando- Ele pondera. Então, a gente perdeu a Mas eu me capacidade de lembro raciocinar por questão de processo Das histórico. Das né? aulas da professora, ela dizia decorem a página 2, 3 e 5 para a prova. Me lembro disso. E as questões da página 2 é que caíram, né? Deus me livre. Mas eu fui criada assim, vejo que não foi tão ruim assim. Ou foi péssimo. Por que eu chamo de... Eu acho que foi péssimo, porque tem alguns momentos que eu acho que é muito melhor ser ignorante. Quanto mais ignorante, mais feliz. Ignorância é uma bênção. Né? Já dizia o Na da Lua nossa da novela lá, sociedade o- é o complicado Tonho, isso. Dr. Foi o da Lua. Não foi uma professora que falou, foi uma mãe que falou neste momento. Por que a gente chama, para alguns foi a Revolução Gloriosa de 64. Para quem enriqueceu, para quem matou, para quem torturou, tá? Para nós historiadores humanistas, nós chamamos de ditadura, cala a boca, censura. Militar, porque ela foi proclamada pelos militares e foram 5 militares. Civil, porque ela só durou 21 anos, porque ela teve o apoio da sociedade Sim. civil. Por ignorância ou por convicção. Senão não ia durar tanto tempo. De estado de terror. É aqui eu quero chamar a atenção, porque o que se instalou naquele momento, e vou voltar à tua pergunta anterior, foi o terror de Estado. O Estado militar brasileiro, apoiado por setores da sociedade, implantou o terror, o medo, ok? Então as pessoas não podiam sair à rua sem documento. As pessoas não podiam estar em 3 pessoas na rua porque elas eram suspeitas, Atitude eram suspeita. presas e antes de serem inquiridas, elas eram torturadas. Leiam Brasil Nunca Mais. É a melhor obra. Leiam Dom Paulo a Evaristo comissão, ele faz o prefácio. O relatório final da Comissão da Verdade e da Justiça. De forma extremamente vergonhosa, o nosso país é o único país do Cone Sul que não reviu a anistia. Cone Sul, das ditaduras, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. Todos eles puniram os torturadores. Quem não puniu fomos nós. E aí tá um que apoia a ditadura e um vice que foi mandante de tortura concorrendo. Então, por isso que o mundo inteiro e o Rogers se manifestam. Olha, brasileiros, Waters. o que vocês estão propondo é o fascismo.
É o cala-boca, é a censura, é o desaparecimento, é um estado de exceção. O que é um estado de exceção? É um estado que não permite Questionamento. a liberdade de opinião, a liberdade sexual, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir. É coerção, é terror. E aí, respondendo a pergunta inicial, tentando, né, fazer aqui um arranjo, o que está em jogo na sociedade brasileira é a percepção da violação dos direitos humanos. Por isso que a ONU tem se pronunciado, os juízes pela paz têm se pronunciado, né? O próprio Papa tem se pronunciado, as assembleias evangélicas têm se pronunciado, porque é necessário que as pessoas compreendam que o que está em jogo são dois modelos de sociedade no Brasil. Um modelo livre, onde as pessoas podem andar com bandeira, onde as pessoas podem comemorar o jogo de futebol, e uma sociedade de exceção, uma sociedade calada, silenciada, né? E isso, gente, fazem poucos anos, aí 30 anos que a gente tem uma Constituição que garante esses direitos para a sociedade. Não é uma discussão político-partidária. Professora? A político-partidária esteve em discussão em 1989, na primeira eleição, Eliana, em 94, Deixa eu em só pegando o 98. gancho dela. Eu concordo com tudo que tu falou. Mas por que tu acha que o povo chegou num ponto que daqui a pouco, mesmo dizendo assim, eu não compactuo com a ideia desse cara, mas eu vou votar nele? Existe talvez assim, não digo voto de protesto, entendeu? Mas é tipo assim, mas eu vejo... a gente não teve alguns erros recentes, não vou comentar direita ou esquerda, talvez a política inteira, desde que a gente... Vem de muito tempo, né? A gente, vamos tentar optar por alguma coisa. Por que tu acha que tá tendo esse sentimento, apoiando talvez todo esse modelo aí que tu descreveu até agora? Não é que essa tortura, a gente tá sempre procurando um salvador da pátria no Brasil, né? Ou um salvatore, né? E a gente sempre acha, é um Jânio Quadros, é um Collor de Mello, é agora esse novo aí que tá aparecendo, né? A gente sempre imagina que vai vir um super-herói, um messias, né, do céu e vai salvar o Brasil. Quando na verdade nós, aqui, enquanto sociedade, temos que nos organizar, mudar as nossas próprias condutas, né? E assim eleger gente melhor no Congresso e no Executivo. Depende de nós, né? Dani, assim, ó, Vem de baixo. meninos, isso tem a ver com a ausência de identidade com o país, que é diferente de nacionalismo e patriotismo. É muito diferente. O brasileiro não se identifica com o Brasil. O brasileiro se identifica com a bandeira. O brasileiro se identifica com o símbolo, com a seleção de vôlei, Com o hino. com o hino, certo? Não se identifica como brasileiro. Porque ser brasileiro, e aqui eu estou fazendo uma alusão à obra do Gessé de Souza, né? Porque o brasileiro não se compreende como tal. Ser brasileiro desde o período colonial até hoje, é ter uma maioria negra, mulata, excluída, pobre e feminina. E o brasileiro repudia isso, porque o brasileiro não se identifica. Mas aí eu pensando no que tu tá falando, eu poderia também observar o seguinte: o brasileiro, por exemplo, é um país tão grande que se tu pegar estado por estado, tu vai ter cultura, tu vai ter vestimenta extremamente diferente. Daí tu vai dizer aqui, ó, se por exemplo, um gringo, que tu vai falar com ele, o que ele fala do Brasil? Rio de Janeiro, samba, carnaval, Ronaldinho Gaúcho, tá? É 4 coisas que o cara vai dizer, Brasil, tá? Você vai falar essas 4 coisas. Ele não tem ideia como é que é o Rio Grande do Sul, que é frio, que a gente tem mais a ver com os argentinos, a vestimenta. Então, o que é o Brasil do Rio Grande do Sul? Seria quase um país à parte. O que é o Nordeste, ou São Paulo, ou Mato Grosso, sei lá. É uma cultura bem diferente da outra, se for olhar em estado. O que me daí preocupa tu perde a identidade. é que essa diferença cultural tenha sido sempre utilizada para dividir ainda mais os brasileiros. Isso é uma imposição colonialista. Exato. É como tu assistir aquele filme Django Livre, já lembram? Claro, filmaço. Ali tu entende exatamente o que é escravidão. No momento que tá todo mundo andando
sabe, os escravos andando a pé, e eles veem eles não têm raiva de quem chicoteia eles têm raiva do negro que está a cavalo. Exato, Que se perfeito. destaccou, subiu. Perfeito, Entendeu? perfeito. Tá numa posição diferenciada. Adorei a tua fala. É. Que é a concepção... E assim nós somos estimulados a ter raiva da gente mesmo, né? Nós temos raiva de nós enquanto brasileiros e sonhamos ser americanos, ingleses, franceses, né? E tudo mais. Uma coisa que eu observo também, eu já discuti, a minha turma é bem dividida assim e eu acho que isso ajuda a evoluir. A questão do nosso comportamento, tá? Pessoas que estudaram, que tiveram acesso, que podem ler bastante. Eu, no simples fato nessa questão de beber e dirigir, tá? Vou dar um exemplo, Porto Alegre. Ninguém bebe e dirige lá. Por quê? Porque alguém pode pegar, pode parar numa blitz e tal. Mesmo nível cultural, as mesmas pessoas vêm para Nova Prata, vai para um sítio, bebe, dirige, vem cá, porque não tem, talvez, não digo rigidez, não deve ter nem... Sim, às vezes não tem nem... Não é por mal, mas não tem ninguém na rua fiscalizando. Estrutura, Então, essas pessoas aí, talvez o povo brasileiro, que a gente está falando, que vai votar agora e tal, ele é muito assim, eu tenho valores e coisa e tal, mas ele só funciona na base de uma punição, senão ele vai fazer errado. Exato. Aí a gente volta ao Maquiavel, ao Hobbes. E a própria Bíblia, né? Se tu não criar a imagem de uma culpa interna e um Deus que vai te castigar, tu não vai se comportar... cristã, né? Judaico-cristã, né? A judaico-cristã é terrível, né? Porque nos enche de culpas, Sim, né? sim. Mas essas são as interpretações. Voltando assim, bem rapidamente, porque acredito que o tempo também esteja... Não, e teu filho vai viajar agora, E eu tenho um ping-pong também pra ti aí. Cidadania é algo que estava sendo construído neste país. Quem é o cidadão? É aquele que defende a sua sociedade, o seu país, que se identifica com o país. Como é que tu cria a identificação do povo com a sociedade? Através do conhecimento. Para te ter conhecimento, tu tem que ter acesso à qualidade. Não adianta ter acesso e as pessoas não compreenderem as coisas. Não, a educação não vai salvar a humanidade, mas ela é um instrumento importante, né? O nosso amiguinho Paulo Freire já dizia, né? Mude as pessoas para poder mudar o mundo, né? E ele é um grande pedagogo aí que a gente exportou. E nós temos o Paulo Freire, né? Que não serve para o Brasil, mas que serve para o mundo, né? O Nuri. Acho muito perigoso, Dani, quando eu ouço as pessoas dizendo assim, o Brasil é muito grande, né? São diversidade. Não é o problema do território, é o problema de conseguir perceber essa diversidade como algo positivo. Que a escola não tem feito muito isso, muito menos os governos. Porque, na minha percepção, nos falta também, são políticas de Estado, não políticas de governo. Cada governo que chega, mata tudo que foi feito antes e começa tudo de novo. Então, os países mais desenvolvidos, eles têm políticas de Estado. Quando nós tivermos políticas de Estado para a saúde, para a educação, para os direitos, então a coisa vai começar a melhorar. Não vai ser agora, tá? E a gente também não pode dizer assim, as pessoas não... E eu, às vezes, corro nisso, né? Digo isso. As pessoas não compreendem porque elas não têm condições de compreender determinadas coisas. E isso interessa aos fascistas. Quanto menos compreensão, quanto menos reflexão, quanto mais cachaça, quanto mais pão e circo, desde o Império Romano, melhor para quem está dominando. E quem fala esse tipo de coisa é taxado de capeta, vermelho, né? Tem que ser escorraçado. As pessoas têm que compreender que é uma defesa da vida e uma defesa do capital privado. Aí vão na missa, comungam, se ajoelham na frente do pastor e querem andar armados. Eu fico enlouquecida, gente. Eu fico imaginando essa população, tá? Que em Porto Alegre tem um comportamento, como tu diz, e aqui tem outro, com uma arma na mão. Cara, vai ser uma chacina. E eles vão chacinar quem? Nós. A população que está na rua. E quem que vai sobrar? Quem quis aí o armamento. Só para dar um exemplo assim, muito pequeno do quanto é complicado as pessoas compreenderem a importância da política, não apenas a política partidária, mas como algo que causa ação, reação, buscar o entendimento
e compreender. Agora, assim, ó, desde que a pessoa chegue para mim e diga, olha, eu sou um fascista, porque eu defendo Mussolini. Eu acho que Mussolini. Eu ouvi Mussolini mesmo. Eu ouvi Mussolini. Autofalha, Eu falei famoso. Mussolini. Eu ouvi também Mussolini. escutei, mas fiquei quieto, né? Eu ouvi Mocelinho ali da elétrica. Eu defendo Mussolini. Eu acho que o Hitler estava certo em matar homossexual, pobre, latino-americano, cigano. O nazismo nazi é de nacionalista, né? Nacional socialista. Nacional. O IRA é o nazi. O que acontece? Se a pessoa disser, ó, eu acredito que tem que fazer uma limpeza na sociedade brasileira, étnica, que fiquem os homens. Ah, mas tinha que deixar umas mulheres também, né, professora? Dá umas, Isso, eu vou respeitar. O que eu não consigo entender são as pessoas que falam bobagem, que não sabem o que estão falando e que te agridem. Verdade. Eu comentava antes com vocês, nas redes sociais, teve uma pessoa aqui de Nova Prata que me A chamou gente de vai botar o doente nome, mental. a gente vai botar o nome tá nome embaixo dela aqui, aqui, cara. ó. E eu tá aqui o nome dela. defendo a sociedade. Aquela comunista, aquela coitada, eu acho, Débil mental. coitada professora Eliana Gasparini Cherry, uma doente mental. Doente mental. E duas, quer dizer, a pessoa é tão preconceituosa que ela está ofendendo os doentes mentais e não sabe que existe um serviço público extremamente importante através de políticas públicas para ajudar essas pessoas. É muita. Então, agora vamos ao momento mais emocionante do Hora Bolas, o ping-pong. Lucas. É papum, tá? PV ou pessoal? Nenhum. Roger Waters ou David Gilmour? Roger. Marina Silva ou Cabo Daciolo? Nenhum. Coxinha ou mortadela? Glória a Deus. Nenhum. Lula livre ou ele não? Os dois. Os dois. Chaves ou Chapolin? Nenhum. Nenhum. Cherry ou Cherrion? Cherry. Cherry, certo. Que é o Cherrinhão. Cherrion é aquele do Chapolin, né? Fazia as Da mágicas. varinha. Chapolin. Pode... E mesma coisa agora que o Bolsonaro, se for presidente, ele diz que vai acabar com todo mundo em vermelho. Tu vai torcer pro Grêmio ou vai se mudar pra Cuba? Eu vou me mudar pelo que ele disse para Praia Vermelha. Contra a praia? Isso, a ponta da praia. Ah, lá é legal. Chega lá? Outra pergunta. Festa do salame ou reunião dançante? Os dois. Os dois juntos. Salame dançante. Só nome dançante. Vai, Dudu. Tudo. É, o quê? Beleza? Como é que tá, D'Alessandro Lincoln Lopes. Mas não era só tu que ia fazer? Ah, da Alessandra, ele tem quase a minha idade. Senhora- Falta bastante para chegar na minha idade. Fascismo, nazismo, comunismo, taxidermismo. Nenhum deles. Ubernismo também não. Uber não. Sabe onde nasceu o Uber, né? Sabe, senhora? Sim. Uberlândia. 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 Minas Gerais tem que ser. Karl Marx ou Carlos Marques? O velhinho simpático, Karl Marx. Eu não conhecia pra saber se era simpático. Ah, ele era muito simpático e inteligente. Karl Marx ou Adam Smith? Karl Marx. Stalin ou Hitler? Nenhum! Alexandre Frota ou Gretchen? Bah, eu acho que a Gretchen, porque é mulher. Ana Amélia ou Lazinha Martins? Nenhum. Nenhum dos dois. Eu, Pink Floyd. Como? The Who ou Pink Floyd? Pink. The Who. Pink é Ser- Qual é a banda que tu geração. mais gosta? Internacional? Internacional. A Pink, a minha geração. E nacional? Profe, Gente, eu agora, gostava agora do sim, Legião. ó. Agora sim. Woodstock ou Artichoke Rock? Ah, Woodstock. Ah, professora, tu já foi no Artichoke? Tu não foi Ah, lá. tu pegou bem Artichoke. legal. Eu não peguei o Artichoke. É só, Boa certo, porque hein? a mídia dá mais atenção pro Woodstock, né? Mas o É Artichoke que da era... minha época. Não, eu tenho uma dúvida. Se eu furtar um político, né? Isso aí é considerado roubo ou não dá nada? Depende de quem é o político. Ladrão que rouba ladrão. Ah, se não for da tua quadrilha, daqui a pouco... Tá. Então tá, terminou o ping-pong, está chegando ao final o Hora Bolas nessa semana, conversando com a professora historiadora Eliana Gasparini Cherry, professora e historiadora num país que infelizmente não valoriza nem professor e nem historiador.
Mas muito obrigado por sua colaboração. Desculpe alguma Vou bobagem. mandar um beijo pessoal, pra quem quiser, um abraço. Mandar um beijo lá pra... Faz uma declaração de amor pro xerife. Não, eu até ia fazer uma piada de político, mas os caras iam acabar roubando a graça. Então eu vou deixar assim. Tá bom. Então tu faz Uma declaração fazer de uma amor declaração pro aí xerife. pro... Prof, tu não acha o Bolsonaro parecido com o Alice Cooper? Eu não olho pra ele. É, A esposa dele. Eu não olho pra ele. mas o Alice Cooper tu sabe quem que é. Sim, mas não faço Aquele que corre nenhuma sempre, né? comparação, Sempre no... porque- Fazendo Faz o Cooper, Para fica com quieto, o Cooper né? feito, né? Ai, que horror. Então tá. Uma Deixa uma mensagem, mensagem, para então, os aí. nossos telespectadores. Teus seguidores, todo mundo pode. Ai, meus queridos, muito obrigada pela oportunidade. Eu achei muito bacana, muito interessante. Uma coisa agora que eu me dei Bem conta dos confuso, seguidores. assim. Tá na hora do recreio Tu falou agora, que fez né? uma limpa no Facebook. Fiz. Eu não te vi mais, eu acho que tu me excluiu. Hein, Gente, eu fiz uma limpa assim, de cima pra baixo. É. Sabe, eu quero ser teu Porque amigo. eu quero ser feliz. Tradicional hoje. Então. Eu também vou. E viva a democracia e a liberdade. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, meus amiguinhos. As vítimas da fome, né? Né?